Olá, muito bem. Vamos então à nossa segunda aula deste módulo sobre lei processual penal, falando agora a respeito da eficácia temporal da lei processual penal. Nós já falamos da eficácia espacial e agora falaremos sobre a relação entre tempo e produção de efeitos da lei processual penal brasileira. Ok? Então, seguindo o seu roteiro, vamos lá ao primeiro ponto. Quando nós falamos em eficácia temporal das normas em geral no direito brasileiro, essa disciplina ela está prevista na agora chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antigamente nomeada de Lei de Introdução ao Código Civil, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942, particularmente seus artigos 1º, 2º e 6º, tratam da relação entre produção de efeitos e tempo em relação às normas do direito brasileiro. Agora, a eficácia temporal das normas processuais penais tem um regramento específico no artigo 2º do Código de Processo Penal. Esse dispositivo estabelece o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Veja, é bastante importante essa disciplina expressa prevista no artigo 2º do Código de Processo Penal, o que, numa visão tradicional, e a gente vai problematizar essa leitura, essa interpretação, mas numa leitura ortodoxa, para a gente começar a nossa discussão, se diz que a norma processual penal brasileira ela tem aplicação imediata e não possui efeito retroativo. Tanto que se chama o artigo 2º do Código de Processo Penal, é comum intitular esse dispositivo como sendo aquele que assegura a regra do abre aspas, tempus regit actum, ou regra da imediatidade, ou da aplicação imediata da lei processual penal. Então, veja, numa leitura tradicional, quais são os efeitos que se extraem do artigo 2º do Código de Processo Penal? O artigo 2º, numa leitura tradicional, ele asseguraria ou ele estabeleceria duas regras básicas. Primeira, a validade dos atos processuais anteriores, praticados sob o império de uma lei processual penal antiga. Então, aqueles atos processuais realizados em face de uma lei válida, mas anterior, esses atos continuariam produzindo os seus efeitos. Agora, essa lei processual nova teria vigência imediata. Olha como isso é importante, especialmente essa segunda dimensão, que fala da aplicação imediata da lei processual penal nova, independentemente da data de início do processo ou da data de cometimento do crime, que é o objeto de discussão naquele processo penal específico. Ou seja, acompanha essas duas regras: a validade dos atos processuais anteriores e a lei processual penal nova começa a produzir efeitos, superado quando existe o período de vacatio legis, no processo penal em que está em trâmite, pouco importando a data do seu início ou a data do cometimento do suposto crime. Então, para uma doutrina tradicional, e daí veja o comentário do professor Magalhães Noronha, não há que se falar em retroatividade, ao menos se considerarmos o aspecto processual penal, ou seja, a data de início do processo. Haveria uma eventual retroatividade se nós considerássemos a data de cometimento do crime, o que para ele não importa, já que se trata de eficácia temporal da lei processual penal e não eficácia temporal da lei penal. Ou seja, dando um exemplo, imaginando um crime de homicídio que teria sido cometido em 2010,
O seu processo se inicia em 2011 e em 2012, quando esse processo ainda está em curso, ainda em tramitação, há uma modificação quanto às regras de intimação. Essa modificação das regras de intimação se aplica a esse processo em relação aos atos de intimação que ainda devem ser realizados. Os atos anteriores continuam válidos porque praticados conforme a lei antiga. Ok? Então, essa é a interpretação de uma doutrina tradicional. Agora, isso não significa que esta é a única leitura possível a respeito da eficácia temporal da lei processual penal. Eu trago aqui para você dois comentários ou duas posições de autores estrangeiros extremamente respeitáveis. Um primeiro professor, que é o professor de Coimbra Figueiredo Dias, e segundo, o professor Alberto Binder, um professor argentino. O professor Figueiredo Dias, ele diz o seguinte: olha, há que se ter maior cuidado com o direito transitório no âmbito processual penal, porque aqui ele tem uma particularidade. O processo, ele não se constitui por atos isolados, muito pelo contrário. O processo deve ser visto como um encadeamento de diversos atos que assumem uma forma unitária, ou seja, a lei processual penal a ser aplicável a um processo é aquela lei que vigorava na data do seu início. Então, essa é uma interpretação diferente conferida por uma doutrina que pode ser vista ainda como uma doutrina minoritária, mas de grande expressão. A mesma conclusão, ou uma semelhante conclusão, é adotada pelo professor Alberto Binder, professor argentino, mas que trabalha com uma outra base conceitual. Ele parte da ideia de que o processo deve ser, sim, regido por uma lei processual penal como um todo, ou pelo menos em regra, há uma irretroatividade a ser considerada no início do processo, no momento da sua instauração, mas porque ele parte de uma ideia do processo como sendo uma unidade que tem um determinado sentido político criminal. Então, para ele, a lei processual penal, ela será irretroativa quando ela não altere o sentido político criminal daquele processo. Exemplo, uma lei que limita o direito ao recurso é uma lei que altera o sentido político criminal daquele caso específico. Então, essa lei processual penal, se ela entrou em vigor ao longo daquele processo, após a sua instauração, ela não poderia ser aplicada àquele caso. Então, veja que é uma leitura completamente diferente da leitura tradicional. Eu coloquei no seu material de apoio alguns complementos e as referências bibliográficas em relação a esses posicionamentos, para que, se você desejar aprofundar esse estudo, você possa ter um material de consulta. O professor Alberto Binder, é verdade que ele excepciona essa questão, né, da irretroatividade da lei processual penal a se considerar o momento de instauração do processo. Ele excepciona em alguns momentos, como, por exemplo, um pouco mais adiante, quando nós falarmos da lei penal mais favorável, aquela garantia constitucional da lei penal mais favorável, sendo aplicada retroativamente. Para o professor Alberto Binder, também aqui deve ser entendida a lei processual penal, nesse sentido político-criminal. A gente vai voltar a esse tema um pouco mais à frente, mas só para que você saiba que ele também visualiza algumas exceções a essa dimensão. Bom, a classificação mais comum na doutrina e que é utilizada para analisar a eficácia temporal da lei processual penal é uma classificação tripartida. Então, tradicionalmente, a doutrina estabelece uma seguinte classificação.
a lei poderia, no âmbito da justiça criminal em sentido amplo, essa lei ela se distinguiria em três categorias: uma lei penal pura, uma lei processual penal pura e uma lei de caráter híbrido ou misto. Veja, vamos por partes, né? Começando pela lei processual penal em sentido estrito, ou uma lei processual penal genuína, ou uma lei processual penal pura. Essa lei seria aquela que disciplina o início, o desenvolvimento e a conclusão válida de um processo, institutos que são correlatos à persecução penal. Exemplo, na visão do STJ, que é distinta daquele posicionamento crítico que eu mencionei agora há pouco, dos professores Alberto Binder e Figueiredo Dias, para o STJ, a alteração legislativa processual penal que extinguiu o recurso do protesto por novo júri, ela seria um exemplo de uma lei processual penal pura. Portanto, a ela se aplicaria a regra da imediatidade, prevista no artigo 2º do Código de Processo Penal. Então, veja, nessa leitura tradicional, quando eu tenho lei processual penal pura, que é aquela que versa apenas sobre o início, desenvolvimento e conclusão válida de um processo em institutos correlatos à persecução penal, essa fica vinculada ao artigo 2º do Código de Processo Penal. E um exemplo que eu te dei, na visão do STJ, foi a alteração legislativa que extinguiu o recurso do protesto por novo júri. Mas veja, parênteses, há inúmeras críticas na doutrina quanto a esse posicionamento do STJ e nós veremos o porquê um pouco mais à frente. Uma segunda categoria nessa classificação doutrinária tradicional é a categoria das leis penais puras ou das leis penais genuínas ou das leis penais em sentido estrito. Essas seriam aquelas leis que disciplinariam o poder punitivo do Estado. Por exemplo, uma lei que cria um novo tipo penal incriminador, ou uma lei penal que modifica a quantidade de pena ou preceito primário de um tipo penal já existente. Um exemplo que nós poderíamos dar de uma lei penal pura é a Lei 14.110 de 2020, uma lei que modificou o preceito primário do tipo penal incriminador da denunciação caluniosa, que já está prevista há bastante tempo no Código Penal, mas houve uma modificação a respeito do seu conteúdo, da redação dada a esse preceito primário. Bom, a essa lei, sendo uma lei penal pura, se aplicaria a regra do artigo 2º do Código Penal. O que dispõe o artigo 2º do Código Penal? Em resumo, essa disciplina penal, ela estabelece a retroatividade benéfica e a irretroatividade prejudicial ao imputado. Ou seja, se eu tenho uma lei nova que ela é benéfica ao imputado, ela se aplica àquele caso. Se eu tenho uma lei penal nova que ela é prejudicial ao investigado ou ao réu, ela não possui efeitos retroativos. Ela é irretroativa. Bom, essa disciplina ela está prevista no Código Penal e seria aplicável, numa visão tradicional, às leis penais puras ou genuínas. Dentro dessa classificação, um terceiro tipo de norma, um terceiro tipo de lei seria aquele relacionado às leis processuais penais que têm um conteúdo penal, ou as leis chamadas híbridas, leis mistas. São leis compostas por uma parte material e por uma parte processual. Elas podem até estar previstas no Código de Processo Penal, mas elas não versam exclusivamente sobre processo. Elas têm também um conteúdo material. Bom, o grande questionamento é, a esse tipo de norma,
qual que é a regra aplicável. É a regra da imediatidade, prevista no artigo 2º do Código de Processo Penal, ou é a regra benéfica, prevista no artigo 2º do Código Penal? Ou então, eu poderia dividir um tipo de lei mista, aplicando ao seu conteúdo material a regra do artigo 2º do Código Penal e aplicando ao seu conteúdo processual a regra do artigo 2º do Código de Processo Penal. Como que o STJ encara essa situação? Bom, nós temos, dentre alguns exemplos na jurisprudência brasileira, dois que são paradigmáticos. Um primeiro que diz respeito ao artigo 366 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo teve uma redação modificada em 1996 pela Lei 9.271, e essa redação nova do artigo 366 gerou uma polêmica quanto à sua eficácia temporal. Por quê? Porque esse dispositivo ele trata sobre a suspensão do curso processual e sobre a suspensão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos casos de citação por edital que não há comparecimento do acusado e ele não constitui advogado. Bom, nessa hipótese, veja como isso é complexo. Eu tenho um dispositivo com uma parte de direito material. Qual seria a parte de direito material? A que prevê a suspensão da prescrição. E eu tenho uma parte que é de conteúdo processual, que é a suspensão do curso processual, do curso do processo. E olha como aqui a situação é complexa. Por quê? Porque a suspensão do processo ela é benéfica ao acusado. Agora, a suspensão da prescrição ela é prejudicial aos interesses do imputado. Então, como que o STJ resolveu essa questão e o STF também? O STF decidiu que, primeiro, não é possível cindir esse dispositivo normativo. Então, não é possível separar suspensão do processo e suspensão da prescrição. Ele é um único dispositivo e a ele se aplica, por prevalência, a regra de direito material, ou seja, o artigo 2º do Código Penal. Essa foi a interpretação do STF e também a interpretação do STJ. Ou seja, essa regra do artigo 366, ela é inaplicável a casos anteriores à vigência da Lei 9.271 de 1996, que foi essa lei nova. Mesma conclusão foi adotada pelo STJ em relação ao valor mínimo indenizatório previsto no artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, que teve uma redação determinada pela Lei 11.719 de 2008. Então, em 2008, se estabeleceu a necessidade de fixação de um valor mínimo a título de indenização, naqueles casos de sentença penal condenatória. O STJ interpretou esse dispositivo, 387, inciso 4º do CPP, como uma norma de caráter híbrido, ou seja, uma norma mista, que é uma norma de direito processual, mas é também uma norma de direito penal. Razão pela qual não seria aplicável essa modificação aos processos instaurados antes dessa modificação em 2008 e aos crimes cometidos antes dessa alteração legislativa. Então, veja, esse foi o posicionamento do STJ, consagrando a prevalência do caráter material nas normas chamadas híbridas. Essa é a visão de forma tradicional, uma classificação tripartida que diferencia normas penais, processuais penais e normas mistas. Há uma divergência por parte da doutrina, ainda numa leitura tradicional, quanto a essa visão tripartida, especialmente a categoria das chamadas normas mistas. Por exemplo, Fernando Capês vai dizer que essa rotulação, esse terceiro tipo, essa categoria híbrida, ela seria uma categoria indevida. Por quê? Porque ou uma norma é de direito penal
e daí se aplica a regra do artigo 2º do Código Penal, regra da retroatividade benéfica e retroatividade prejudicial, ou então uma norma de direito processual penal, e daí se aplica a regra da imediatidade. Ocorre que, nessa visão do professor Fernando Capês, há um reforço ao poder punitivo do Estado e uma mitigação das garantias do investigado, porque, para ele, várias normas que seriam consideradas, mesmo numa visão tradicional, como normas mistas, e daí prevaleceria o caráter material, na visão dele, seriam normas processuais penais. Enfim, é uma outra leitura possível, mas ainda dentro de um quadro tradicional. Um último tema que eu gostaria de trabalhar ainda nesse nosso encontro é uma leitura ampliativa da garantia constitucional, da retroatividade da lei benéfica e retroatividade da lei prejudicial. Veja, há uma corrente que é uma corrente minoritária na doutrina, mas de enorme expressão, que tem nomes bastante respeitáveis, não só no âmbito nacional, mas também em âmbito internacional, não só na dogmática penal, mas também na dogmática processual penal. Alguns autores procuram rever essa questão sobre a garantia constitucional da lei penal mais favorável, se entendendo como lei penal mais favorável não só aquela lei de caráter material, estritamente penal, mas também a lei processual penal. Bom, vamos a essa discussão. Qual que é o pressuposto do qual se parte essa corrente doutrinária? O pressuposto é de uma visão ampliativa dessa garantia constitucional, de uma releitura do Código de Processo Penal a partir de uma filtragem constitucional e de uma ideia de sistema integrado de direito penal, processo penal e de execução penal. Mas um sistema integrado que vise limitar o poder punitivo do Estado, que vise aumentar as garantias individuais. Por isso, se reconhece uma instrumentalidade concreta entre direito penal e processo penal, entre a relação entre crime e pena e a própria relação entre lei penal e lei processual penal. Veja, uma corrente como essa, por exemplo, sustentada por Figueiredo Dias, vai trabalhar com a ideia de que o princípio jurídico constitucional da legalidade penal ele se estende também às normas processuais penais. Por quê? Porque ele disciplina toda e qualquer forma de repressão na justiça criminal e, portanto, abrange o processo penal. A mesma conclusão é assentada pelos professores Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni. Para esses professores, quando analisam o artigo 5º da Constituição, particularmente o dispositivo constitucional que assegura a legalidade penal, eles vão afirmar que esse dispositivo, numa interpretação tanto exegética quanto histórica, ele deve ser também aplicado ao âmbito processual penal. Não há razão para limitá-lo estritamente ao âmbito penal, porque, segundo eles, há uma relação entre pena e processo penal. Ou seja, o processo penal discute justamente esse procedimento de arbitramento da responsabilidade penal. No fundo, ele figura como um limite a essa intervenção penal e, portanto, também deve ser a ele aplicada essa garantia constitucional. Na mesma linha vai o professor Alessandro Barata, quando ele desenvolve o seu sistema de direito penal mínimo. Uma das limitações que ele estabelece é uma limitação da lei penal substancial. E ele vai dizer que aquelas garantias que estão consagradas na legalidade penal também se aplicam a outros âmbitos, a subsistemas de administração da justiça criminal.
como, por exemplo, a fase de investigação, a fase processual penal e a fase de execução penal. Conjugando essas ideias, o professor Juarez Cirino dos Santos, ele fornece uma interpretação ampliativa dessa garantia constitucional. Então, veja, ele vai dizer que o primado do direito penal substancial, ele impõe essa extensão das garantias do princípio da legalidade a outros subsistemas, como aquele de imputação, promovido pelo processo penal. E também o gênero lei penal abrange, por consequência, as espécies lei penal material e lei processual penal, né? Essa ideia também é trabalhada pelo professor Paulo Queiroz, quando ele visualiza um sistema integrado entre processo penal, direito penal e execução penal. Enfim, a consequência de uma leitura como essa pode ser resumida na expressão do professor português Figueiredo Dias, abre aspas, ele vai afirmar o seguinte: a nova lei processual penal não deve ser aplicada a ato ou situação processual que ocorra em processo pendente ou que derive de um crime cometido antes da entrada em vigor dessa lei nova, no domínio da lei antiga, sempre que dessa lei nova resulte um agravamento da posição processual do arguido, ou a gente pode substituir essa expressão que é muito própria do contexto português por uma outra expressão utilizada na América Latina, que é a expressão imputado, que abrangeria tanto o investigado quanto o acusado ou réu, né? Em particular, uma limitação ao seu direito de defesa, né? O professor Alberto Binder ele também chega a essa mesma conclusão, mas partindo de um caminho diverso, que você pode conferir aí no seu material de apoio. Em resumo, o que se tem e é adotado por uma corrente minoritária do direito processual penal brasileiro, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior, é a conclusão de que toda vez que eu tiver uma lei processual penal mais gravosa, ela não incide naquele processo, mas somente em processos que tenham sido praticados após a vigência daquela lei. Por outro lado, uma lei processual penal mais benéfica poderá perfeitamente retroagir para beneficiar o réu naquele caso específico. Então, essa é a visão de parte da doutrina, uma parte bastante respeitável, como essas referências doutrinárias que eu mencionei aqui. E daí você pode visualizar, depois no seu material de apoio, um quadro geral de como que fica essa situação da eficácia temporal da lei processual penal a partir dessa nova leitura trabalhada por esses referenciais teóricos. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima aula.